sobre os óleos. Quais são os óleos comestíveis? Quais são os óleos mais utilizados? Quais são os óleos que vocês indicariam para os seus pacientes? Hein, gente? Bora? Os óleos conhecidos, eu acho que são os óleos de... Qual é o nome? Vegetais. Tipo, de milho, algodão, Hã? soja, coco, Óleos vegetais. E quais são os óleos vegetais? milho, o óleo de coco, óleo de algodão, soja. E qual o problema dos óleos de origem animal? A gente não pode consumir, não? Pode. Que é a banha de porco, né? A gordura. Óleo de peixe, pode consumir. No caso é o ômega, né? Sim. E origem animal, é óleo ou é gordura? Gordura. Gordura. É. De origem animal é Os de gordura. origem animal são considerados óleos ou gorduras? Gorduras. Ou não? Então, mas é gordura ou é óleo? Tá falhando sua voz, professora. Eu não tô entendendo, não. Então, o óleo de origem o óleo de peixe tem ômega 3, né? Mas a diferença entre óleos e gorduras é o seguinte: óleos em temperatura ambiente são líquidos e gorduras é que na temperatura ambiente são sólidas, né? Quais são as gorduras que a gente conhece? Manteiga, banha de porco, gordura hidrogenada, que na temperatura ambiente se mantém no estado sólido. Oi? A minha tá falhando? Não. Deu pra escutar agora. Gente? Minha voz tá falhando para vocês? Não. Tá normal? Tá normal. Tá me ouvindo normal, gente? Ou tá falhando? Então deve ser a sua internet, não? Sim ou não? Tá dando para me ouvir ou não? Sim, tá dando para ouvir. Tá normal? Então, eu tava falando o seguinte, a diferença entre óleos e gorduras, a principal é no seu estado, temperatura, temperatura ambiente, os óleos, geralmente, né? Os óleos, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de algodão, azeite de oliva, é o quê? Líquido. Já as gorduras, sólidas, né? Manteiga, margarina, banha de porco, gordura hidrogenada, o seu estado, a temperatura ambiente, é sólido. Então, a principal diferença entre óleos e gorduras, para a gente já identificar de cara, é se ela está líquida ou se ela está sólida à temperatura ambiente, ok? Vamos começar então. Principais conceitos. Nesta aula a gente vai aprender sobre a composição de óleos e gorduras, processos envolvidos na industrialização das sementes oleaginosas, que são os vídeos que eu mandei para vocês, as etapas do refinamento de óleo bruto e o comportamento dos óleos e gorduras no processo de fritura,
Isso aqui, gente, comportamento de óleos e gorduras no processo de fritura, é a aula prática desta sessão. E se tudo correr bem, a gente voltar logo, nós teremos... A primeira aula que a gente vai ter prática vai ser de óleos e gorduras, que a gente vai ver justamente essa parte aqui, comportamento de óleos e gorduras no processo de fritura. Nós vamos pegar todos os óleos e gorduras comestíveis e vamos testar o ponto de fusão deles. Ponto de fusão é o ponto que começa a soltar fumaça a uma determinada temperatura. Quando você coloca a frigideira no fogo, joga lá o óleo, ou a banha, ou azeite, o que for. Quando ele começa a subir aquela fumacinha, a gente chama ponto de fumaça. Então, no laboratório, a gente coloca, né, todas as panelas, coloca 200 ml de cada óleo, 200 gramas de cada gordura, e fica marcando o tempo em que atingiu o ponto de fumaça. E a gente fica com o termômetro dentro da panela para a gente poder medir, né, aferir qual foi a temperatura que chegou. É 100 graus, é 130 graus? Qual é a temperatura aí que atingiu o ponto de fumaça? Aí, se tudo der certo, vai ser nossa primeira aula prática. E aí vamos aguardar. Se nada der certo, quem sabe eu gravo essa aula para vocês assistirem, como se vocês estivessem participando lá, ou faço uma aula online lá com o celular, alguma coisa assim. Mas vocês não vão ficar sem a prática, não, tá bom? De alguma forma vocês vão participar. Então, vamos lá. Composição, né? Qual é a composição dos óleos e gorduras? Os óleos e gorduras são substâncias hidrofóbicas. O que significa isso, gente? Substância hidrofóbica. Que não se mistura com a água. Que não se mistura com a água. Aquele velho ditado. Água e óleo não se misturam, né? Não se mistura justamente essa palavra, hidrofóbica, fobia de água. Ele, em contato com a água, ele não vai se misturar, ele não vai se diluir em água. Então, óleos e gorduras são substâncias hidrofóbicas, solúveis em solventes orgânicos e formadas principalmente de produtos de esterificação entre o glicerol e ácidos graxos, chamados de triacilgliceróis. Tá vendo que eu falei que são vários nomezinhos chatinhos, que o interessante é assistir o vídeo, que vocês ficam mais familiarizados com esses nomes. Os alimentos lipídicos são indicados de acordo com seu estado físico, como gorduras, que é sólido, ou óleos líquidos, à temperatura ambiente. Foi o que eu comecei falando, né? A gente identifica o que é óleo e o que é gordura pelo seu estado físico, à temperatura ambiente. A palavra azeite, ela é usada somente para os óleos provenientes de frutos. Por exemplo, azeite de oliva e azeite de dendê, né? A oliveira é um fruto e o dendê é um outro fruto. Então, colhe a oliva e colhe o dendê e vai fazer o processo lá de prensa, geralmente a frio, para retirar o óleo desse fruto. Então, temos só 2 tipos de azeite, o de oliva e o de dendê. E o de oliva tem aquela variação, né? De azeite virgem, extra virgem, que mais para frente vocês vão entender. Os óleos e gorduras se apresentam como glicerídeos, que correspondem aos ácidos graxos, e como não glicerídeos, que são representados principalmente pelos fosfatídeos esteróis. Eu esqueço de fazer slide minha para eu conseguir enxergar. Fosfatídeos, esteroides, ceras, hidrocarbonetos, incolores e tocoferóis. Vocês já ouviram essas palavras, gente? Nunca ouvi. Fosfatídeos, esteróides, hidrocarbonetos. Não? Pois é, então vocês têm que estudar bastante, entender bastante, fazer resuminho, né? Fazer tipo mesmo um dicionáriozinho aí com o significado de cada coisa, senão vocês vão ficar muito perdidos com essa matéria.
Ácidos graxos insaturados, né? Tão famoso, gases saturados, que é o que faz bem para a saúde. Mais importantes são o oleico, o linoleico, o linolênico e o araquidônico. Os ácidos graxos insaturados são agrupados em famílias conhecidas como ômega, né? Ômega 9, ômega 6 e ômega 3. A família ômega 9 tem o ácido oleico como representante. A família ômega 6 é representada pelo ácido linoleico e a família ômega 3 formada do ácido linolênico. Aí vem aquele nomezinho difícil, né? Eicosapentaenoico e docosaxaenoico. A grande importância desses ácidos graxos está relacionada com o metabolismo humano, pois o homem pode sintetizar ácidos graxos saturados e insaturados da família ômega 9. Porém, o homem é incapaz de produzir ácidos graxos insaturados da família ômega 6 e ômega 3. Logo, esses ácidos graxos são nutricionalmente essenciais. Lembram? A gente fala de vitaminas essenciais, de aminoácidos essenciais. Essenciais é o que a gente não consegue produzir. Aminoácidos essenciais são os aminoácidos que a gente precisa consumir através dos alimentos para poder, né, usá-los nas atividades do corpo. E, assim como o ômega 6 e o ômega 3, a gente também não consegue produzir, então nós temos que ingerir através da alimentação. Por isso, eles são considerados essenciais, porque nós não conseguimos produzir. Ok? Professora? Oi. Tem gente Oi. que toma óleo de prímula. Tá ouvindo? Tem gente que toma óleo de prímula, óleo de ômega 3, de linhaça, para suplementar ômega 6, ômega Óleo de 3. quê? Óleo de prímula, não é não? Óleo de prímula, que tem ômega 6. De linhaça também, de ômega 3. Professora? Acho que a net dela tá ruim. Óleo de prímula? Isso. De Mas ômega quem 3 receita também. esse óleo de prímula? Quem receitou? Tem ômega 6. Aí eu queria saber, assim, esse pessoal que toma óleo de prímula, óleo de linhaça, óleo de Não, ômega então, a 3. questão é quem orientou, quem Isso receitou, é... quem fez o Hã? exame bioquímico e analisou que essa pessoa realmente precisa de ômega 3 e ômega 6. Não é Eu simplesmente vi tomar porque todo mundo toma. blogueira. Então, é que eu ouvi umas blogueiras Vocês falando, não né, estão me que... ouvindo, não, gente? Pra mim tá Aí eu, ruim. Alô? aí eu queria saber se isso é algo errado de tomar assim, Pra mim tá ou, ruim também. ou é algo bom, é um suplemento, uma suplementação. Eu queria saber isso. Gente, Professora, eu não vocês estou estão te ouvindo minha voz escutando. normal ou minha voz tá falhada? Tá Agora eu mudo, estou. tem hora que fica Pra mudo. mim tá travando muito. Tá ficando mudo. Então eu vou sair. Oi, estão me ouvindo? Gente, estão me ouvindo? Agora sim, professora. Agora tá normal minha voz? Agora melhorou. Ah, tá. Então, o que estava falando aí, Gabriele, volta a pergunta de novo que eu não entendi nada. Só entendi óleo de prímula. Então, tem gente que toma óleo de prímula
óleo de linhaça, óleo de ômega 3 para suplementar esses aminoácidos, ácidos graxos essenciais que o corpo não tem. Eu queria saber se isso é algo correto ou não. Suplementar. Essas pessoas suplementam por quê? Algum médico que orientou? Foi um cardiologista que orientou? Foi um nutricionista? Ou só toma porque está na moda, porque fala na internet, porque chega na farmácia e o pessoal fica empurrando para você comprar? Entendi. Entendeu? Por quê? Assim como as vitaminas, né? Assim como os minerais, tudo é capaz da gente, através dos exames bioquímicos, a gente analisar como está o perfil lipídico desse paciente, como está a imunidade desse paciente. A partir daí que você vai determinar se ele precisa ou não suplementar. Por exemplo, uma pessoa que não consome peixe, não tem nenhuma fonte aí de ômega 3 e de ômega 6. Como a gente não produz, então precisa suplementar. Agora, uma pessoa com alimentação equilibrada, balanceada, variada, que consome peixe aí pelo menos uma vez na semana, não tem por que suplementar, né? Então, tudo vai depender da anamnese, né? Da consulta, da nossa anamnese com esse paciente, entender como é a rotina dele e depois analisar os exames bioquímicos para, a partir daí, orientar a suplementação ou não. E não é simplesmente igual a vitamina C. Vitamina C, gente, a gente consegue com 1 ou 2 frutas no dia, não tem por que comprar vitamina C efervescente para tomar. Então, assim, muitas vezes são as blogueiras que recebem dinheiro para fazer propaganda, né? Aí por isso que elas falam que elas tomam, muitas vezes nem tomam. E também tem algumas farmácias que você chega, o pessoal do balcão da farmácia já está te empurrando vitamina, empurrando suplementação disso, daquilo outro, né? Então, muitas pessoas leigas não sabem e acham que comprando e consumindo aquilo vai ser bom. Mas nem sempre é, e pode causar até uma intoxicação, dependendo do que for, e no caso da gordura, né, pode levar a uma dislipidemia. Então tem que ter muito cuidado com essa suplementação aí, sem orientação. Deu para entender? Ok, obrigada. Então vamos lá. Vamos falar de alguns tipos de óleo, né, que existem, os mais conhecidos. Óleo de soja é o mais usual, né? A maioria das casas, a maioria dos restaurantes consome óleo de soja. Ele possui triacilglicerídeos esterificados, como ácidos graxos de alto grau de insaturação. Por suas propriedades peculiares, esse óleo é usado em várias preparações, como margarinas, assados, maioneses e óleos para salada. Óleo de amendoim. Alguém já viu óleo de amendoim? Já comeu óleo de amendoim, gente? Eu, particularmente, não. Eu já, é usado em comida japonesa. Sim, e o gosto? Tem gosto de amendoim? Não, não muito. Então, o óleo de amendoim ele é usado principalmente como óleo de salada e de cozinha. Possui excelente propriedade nutricional e baixa deterioração durante a estocagem. Sua composição se assemelha ao óleo de oliva. Cerca de 96% dos triacilgliceróis são compostos dos ácidos palmíticos de 6 a 12%, ácido oleico de 41 a 61% e 14 a 34% de ácido linoleico. Então, o óleo de amendoim não é muito usual aqui na região, né, no Brasil em geral, só que ele é muito bom. Ele se compara aí, se assemelha bastante ao azeite, né, de oliva. Azeite de oliva é muito utilizado como azeite de mesa e é proveniente das frutas da oliveira. Seu principal componente é o ácido oleico. Óleo de gergelim. Muita gente também usa óleo de gergelim para salada, né? Muita gente mesmo. E tem até algumas receitas de peixe, de molho de peixe, que utiliza também óleo de gergelim. Então, ele é um óleo suave para salada e possui boa conservação também. Óleo de algodão. Alguém já viu óleo de algodão, gente? Vocês sabiam que o algodão tinha óleo? Eu já. Eu não sabia, não. Eu também não. O óleo de algodão, né? O algodão, nada se perde no algodão, né? Nem o óleo.
É um óleo bruto que possui sabor forte, né? E odor também, devido à presença do gocipol, fosfolipídios, esteróis, resinas, carboidratos e alguns pigmentos, os quais são eliminados com o refino. Contém ácido oleico, linolênico e ácido palmítico e é usado em saladas, margarinas e shortenings. Geralmente é muito usado pelas blogueirinhas, né? Essa palavra aqui. Shortening. Alguém sabe o que é? Hein, gente? Não sei, nunca ouvi falar, não. Nunca vou falar? Também. Não. Também não. Vocês estão ouvindo minha voz? Tô. Normal? Sim. Normal. Tá Sim. começando a falhar para mim. Fica falhando a voz. Oi, estão ouvindo? Agora sim, tinha falhado. Óleo de babaçu. O óleo de babaçu é obtido das amêndoas contidas nos frutos de palmeira de babaçu, né? E é usado como componente de margarina e gorduras compostas. É muito utilizado mais na região amazônica, né? O óleo de babaçu. E também ele é utilizado na cosmética. Óleo de canola. Muita gente compra óleo de canola, né? Um óleo de soja aí, o litro é R$3, R$4, e de canola é o dobro do preço. Então, o óleo de canola, na verdade, ele é couza. É modificada geneticamente por laboratórios canadenses. Originou uma planta com menos de 2% de ácido erúcico. O nome canola vem de Canadian Oil Low Acid, porque tem baixa quantidade desse ácido erúcico aqui, tá vendo? Então, é uma abreviação canola. As pessoas acham que canola é uma flor, né? É um vegetal que origina o óleo, mas não. É a abreviação de Canadian Oil Low Acid. Foi oficialmente aceito em 1987. A grande aceitação e o rápido consumo desse óleo é porque ele tem elevados teores de gorduras insaturadas que podem preventivamente reduzir os riscos de doenças cardiovasculares, né? Então, tem muitos cardiologistas que orientam o consumo de óleo de canola, porém, se vocês entrarem na Sociedade Brasileira de Cardiologia, vai estar escrito lá que o melhor é o óleo de soja para consumo, desde que seja em poucas quantidades, porque o excesso pode ser o melhor óleo do mundo, mas qualquer coisa em excesso vai fazer mal, inclusive um óleo muito bom. Então, sempre com cautela, sempre evitar fritura e imersão, né? Preferir cozidos, assados, e quando for utilizar óleo, pode-se utilizar muito bem o óleo de soja. Óleo de milho é considerado uma excelente fonte de ácidos graxos essenciais, pois contém ácido linoleico, oleico, palmítico, esteárico e linolênico. Contém alto nível de antioxidantes naturais, como tocoferóis, ácido ferrúlico e vitamina E. É utilizado como óleo de cozinha, na elaboração de margarinas, maioneses e molho para salada também, né? Geralmente aquele azeite mais baratinho, gente, é óleo composto, né? Eles misturam um pouco de azeite de oliva com algum tipo desses óleos aí. Por isso que é muito mais barato do que um azeite extra virgem. Exemplificando, shortening são gorduras que diferem das outras por não conterem água. São ricas em triacilglicerídeos líquidos que, ao serem misturados com farinhas e misturas destinadas à panificação, hidrolisam as cadeias de glúten e ajudam a reter a água, com isso proporciona textura suave à massa.
né? É uma gordura aí própria para panificação, para fazer bolos, justamente porque elas vão dar uma textura mais leve, mais aerada para a massa. Não vai ficar aquela massa pesada. A estearina de palma é a fração com alto ponto de fusão obtida do fracionamento do óleo de palma, Elias guinessis, que é o nome científico, né? Óleo de palma. Por essa característica, a gordura da palma pode ser usada em substituição à gordura hidrogenada para a fabricação de alimentos. Eu pergunto para vocês: vocês já viram óleo de palma? Vocês já viram em algum rótulo escrito óleo de palma? Hein, gente? Já prestaram atenção em rótulos, em embalagens, está escrito lá, contém óleo de palma? Hein, gente? Eu nunca reparei, não, professor. Também nunca reparei, não. Vocês gostam de Nutella? Sim, Eu gosto. tô ligado que Eu é já percebi cheio. que tem um óleo Hã? assim mesmo, meio solto. Quando a gente come, tem um óleo meio solto assim mesmo, tem que misturar, né? Tem o quê? Tipo um óleo. Na Nutella? Sim, E fica tipo um óleo por cima, assim, ó. Bem por cima dele fica tipo um dedinho de óleo. É. Pode ser também porque tem amêndoa, né? No meio da Nutella, que também é gorduroso. Mas um lugar que vocês vão ver é naquelas batatas congeladas. Porque aquelas batatas congeladas, elas são fritas já. Aí você só coloca na airfry, né? Ou frita no óleo. A maioria delas, você pode olhar lá na embalagem, os ingredientes, que tem mais de 50 nomes, que teoricamente era para ser só batata, né? Mas quando você começa a ler, você assusta. Entre eles tem o óleo de palma. Então, geralmente, essas batatas congeladas, aipim congelado, que é só colocar na airfry, elas já são fritas ou na gordura hidrogenada ou no óleo de palma. Então, assim, nos produtos industrializados, elas são utilizadas em larga escala e a gente consome sem saber, né? Se bobear, a gente consome mais do que o óleo de soja. E fica preocupado com óleo de coco, comprando caríssimo manteiga ghee e tal e coisa, e quando consome um alimento industrializado, está consumindo coisa muito pior, né? E sem perceber, sem nem saber. Então, aprendam a ler rótulo e comparar rótulos de produtos iguais, tipo batata. A gente tem mais de 10 marcas de batata congelada. Quando forem comprar, comparem as marcas e lembre de comprar sempre o que tem menos nome de ingrediente, né? O que é mais parecido possível com o alimento de verdade, com a comida de verdade. Menos industrializados, menos acréscimos ali, melhor. Fica a dica aí para vocês. Então, a preparação da matéria-prima para a extração do óleo é muito variável, pois deve-se considerar a natureza das sementes que serão usadas na elaboração do produto. Vale salientar que a composição dos ácidos graxos também é variável de acordo com a origem das sementes e frutos. A industrialização das sementes é conduzida para a produção de óleo bruto, de torta ou farelo e para a refinação de óleos brutos obtidos. No vídeo vocês vão ver direitinho. Eles jogam lá a soja, aí eles passam pelo maquinário e aí de um lado separa o óleo bruto e de outro lado fica esse farelo que vai, ele não é perdido. De um lado sai o óleo, de outro lado sai o farelo que vai para a alimentação de animais. Nada se perde. Aí no vídeo dá para ver direitinho esse processo. Para a produção do óleo bruto, é importante conhecer as condições de armazenamento dos grãos e também o tipo de silo, pois suas propriedades químicas podem ser alteradas, refletindo diretamente o rendimento e a qualidade do produto final. As sementes, né, ou seja, semente de girassol, semente de soja, qualquer um que vai originar de algodão,
elas passam por uma pré-limpeza antes do armazenamento. E caso haja uma camada de fibra em volta dessa semente, ela vai passar por um processo chamado de descorticação, né? Vai ser retirada aí essa camada de fibra em volta da semente. Depois de desfibrada, né, de retirar essa fibra, a semente passa por um descascamento. A obtenção dos óleos das sementes é facilitada por trituração e laminação, que promove um rompimento desse tecido e das paredes das células, diminuindo a distância entre o centro da semente e a sua superfície, aumentando a saída de óleo. Porque se simplesmente fosse a semente inteira, demoraria muito mais tempo e não seria possível extrair o máximo de óleo, devido a essa fibra aí em volta, né, que envolve cada semente. Então, antes tem esse processo de retirada da fibra, descascar a fibra para depois triturar, para depois ir para essa máquina onde vai imprensar para que se retire a maior quantidade de óleo possível dessa semente. A trituração é feita por meio de rolos horizontais ou oblíquos, que produz flocos ou lâminas de 2 a 4 décimos de milímetros, então assim é muito pequeno, né, de espessura. Através do cozimento, né, aí depois disso vai ser cozido, vai elevar a temperatura desses flocos e aumenta a umidade, promovendo o rompimento das paredes das células e facilitando a saída de óleo. Depois diminui a sua viscosidade, coagula proteínas, inativa enzimas lipolíticas, aumenta a permeabilidade da célula e diminui a afinidade do óleo com as partículas sólidas da semente. Lembram do arroz que eu falei semana passada, do arroz parbolizado, que ele é cozido, que vai, quando a gente torra o arroz, lembram disso, gente? Que a gente torra o arroz é para que o óleo vira tipo uma capa protetora em volta do arroz agulhinha e o arroz não fique empapado, porque água e óleo não se misturam. Lembram disso? Alguém lembra da última aula? Sim. Então, e aqui é basicamente a mesma coisa. Com o cozimento, vai aumentar a temperatura, que vai ajudar a romper aí essas paredes, né? Dessas células, assim como acontece nos cereais, que vai facilitar a saída do óleo. Então, vai ter um aproveitamento de 100% aí dos grãos das sementes. Aí a extração desse óleo bruto é feita mecanicamente com prensas contínuas ou semicontínuas. As vantagens desse processo é o baixo custo inicial de operação, não emprega solvente e produz um óleo que pode ser consumido sem necessidade de refino. Vale salientar que o azeite de oliva, o azeite de dendê, entre outros, são óleos brutos, sem esse processo de refinação. A torta que deixa a prensa, onde o óleo é extraído por pressão, é submetida à ação de um solvente. Aí o solvente vai dissolver esse óleo residual que ficou nessa torta, deixando-a praticamente sem óleo. O solvente, então, é recuperado, o óleo vai ser separado do solvente e é misturado ao óleo bruto obtido da prensagem. Essa mistura de dois óleos é submetida a uma filtração para eliminar possíveis partículas, né, que foram arrastadas da polpa da semente. E a torta extraída contendo menos de 1% de óleo é submetida a uma moagem e em seguida ensacada, que aí ela vai ser aproveitada. Nada se perde, né? Aí depois que essa torta é ensacada, ela vai virar ração. Não se perde nada. Por isso que produtores de soja são tão ricos, né? Pergunta, gente? Estão achando muito complicado? Não. Não? Tá dando para entender? Mais ou menos, é um pouco complicado. Pelo menos. Depois que vocês assistirem os vídeos, vai dar uma clareada. Depois dos vídeos vai ficar mais fácil de entender. Aí depois que vocês assistirem os vídeos, vocês voltam para o livro de vocês e façam um resuminho. Porque, assim, isso aqui não vai ser utilizado no dia a dia nosso, não. A gente praticamente não usa isso.
Mas é importante saber. Não sei se vocês vão ter a matéria de bromatologia. Vocês já tiveram bromatologia? Não. Ainda não. É curricular. Como? Ainda está na grade curricular essa matéria. Eu acho que é no próximo. Quando vocês tiverem bromo, vocês vão entender melhor, porque na aula de bromo, vocês conseguem fazer esse processo na aula. Então, essa prática na aula vai ficar melhor para vocês começarem a entender esses nomes. Mas é interessante fazer os resuminhos logo para, né, para não perder, porque é importante saber. Enfim, faz parte da nutrição. Até mesmo nessas discussões aí de óleo de coco é melhor que óleo de soja, qual óleo é melhor, para tudo isso fica melhor, né, para a gente saber orientar. Certo? Certo, gente? Certo. Vocês estão muito quietos hoje. Estão muito caladinhos hoje. Ninguém está falando nada. Vocês estão aí mesmo? Ô, professora. Feriado. Oi. Professora? Oi. Ah, tá. Era só pra testar pra ver se meu microfone tava funcionando, porque esses dias ele não tava funcionando, não. Só isso. Obrigada. Então vamos lá, gente. Algumas sugestões da Anvisa quanto ao uso correto do óleo. O que acontece? Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Vocês já viram como é a fritadeira de um restaurante? Como é a fritadeira de uma pastelaria? Alguém já viu? A cor que fica o óleo lá dentro? Fica preto. Hã? Fica preto? Preto? É encardido. Tanto usar preto. Preto cheio de espuma, né? Aquilo ali é óleo queimado. Então, o que acontece? A temperatura máxima para a fritura de óleo é de 180 graus, né? No caso das fritadeiras de uso doméstico. Fritadeiras, panelas e tachos, né? Geralmente são utilizadas, que não possuem termostato para controle, não se deve permitir a elevação da temperatura a ponto de produzir a fumaça. Temperaturas excessivas, né? Muito altas, vão degradar esse óleo rapidamente. O que acontece? Essa aula que eu falei prática, a gente mede justamente com o termômetro quantos minutos demorou para aquele óleo que a gente está testando atingir a temperatura do ponto de fumaça. Por quê? Quando ela atinge essa temperatura do ponto de fumaça, ela vai começar a degradar e a originar produtos tóxicos para o organismo, né? Até mesmo cancerígenos. Então, em casa, como a gente não vai ter um termômetro, a gente tem que saber identificar esse ponto de fumaça. E quando você está fazendo uma fritura, quando termina, você tem que descartar esse óleo. Você não pode reutilizar, né? Você vai colocar numa vasilha PET, algum lugar para você destinar o melhor lugar, para fazer sabão, ou empresa que recolhe óleo. Jamais descartar esse óleo na natureza, né? Lembram de higiene micro, né? Não pode simplesmente jogar no ralo da cozinha, né? Não pode, porque água e óleo não se misturam, vai contaminar tudo. O óleo ele tem que ser destinado, né, da melhor forma correta, seja para fazer sabão, seja para empresas que recolhem para reciclar, mas jamais eliminadas no lixo comum ou na rede de esgoto. Então, quando você trabalha em uma UAM, por exemplo, você vai ter uma fritadeira com termostato. Então, você vai orientar seus funcionários a ficarem observando essa temperatura. Chegou mais ou menos 160, 170 graus, desliga um pouco, 1 minuto, para dar uma esfriada nesse óleo e volta a ligar. Porque se atingir 180, é o ponto de fumaça que vai começar a produzir esses produtos tóxicos e a escurecer, né? E é o que a gente não quer. Já em casa, tem que ser no olhômetro, né? Que é igual toda cozinheira geralmente já sabe identificar, né? Quando é o ponto de fumaça
e quando que tem que desligar, tem que dar uma pausa na fritura, ou se já está na hora de trocar esse óleo, né? Toda dona de casa geralmente sabe, já no olhômetro, né? Por exemplo, quando você frita a batatinha em casa, você fritou só um pouquinho de batatinha, né? Batatinha fresca e tal. Você vai descartar o óleo depois? Se você fritou 2 batatinhas para você almoçar, o que vocês fazem? Vocês descartam ou vocês reaproveitam? Hein, gente? Reaproveita. Aqui em casa reaproveita. Reaproveita. Reaproveita o óleo, porque é um óleo que tá limpinho ainda. Vocês estão vendo que ele tá clarinho, porque foi só um pouquinho de batatinha que fritou rapidinho. Agora, quando frita peixe, e aí? Aí já era. Aí descarta. Hã? Aí tem que descartar. Por quê? Sei lá, o óleo fica fedido. Cheio de. Pois É, é. será um peixe ramoso, será um trem assim. E fica com o resíduo ali do fubá, o que passou para empanar o peixe, né? Isso. Também. E escurece também. Como qualquer coisa milanesa que você for fazer, escurece também. Então, da mesma forma que você fritou um peixe, você vai descartar, qualquer fritura você tem que descartar. Por quê? Em casa você não tem esse termômetro para saber se atingiu os 180 graus, se atingiu o ponto de fumaça e se já está degradado. E toda vez que você reaproveita, esse óleo vai atingir novamente essa alta temperatura e vai cada vez produzir mais esses produtos tóxicos. Então, por isso que não se deve reaproveitar o óleo. Por mais que a gente está vendo ali que ele está limpinho, não foi peixe, não está fedendo, eu vou aproveitar. Você pode até aproveitar, mas tendo ciência que ele já atingiu uma alta temperatura, que ele já produziu toxicidades, e se você elevá-lo de novo a 180 graus, ele vai produzir cada vez mais, que vai passar para o seu alimento que você vai consumir. Ok? Deu para entender? Sim. Então, dar preferências em fritar por longos períodos, ao invés de utilizar a fritadeira por períodos curtos, né? Por exemplo, você, ali na pastelaria, naquele McDonald's ali, né, de Teixeira. De manhã, o certo seria o quê? De manhã, higienizou a fritadeira, tá toda limpinha, lavadinha. De manhã, colocou lá 10 litros de óleo nela e começou a fritar. Então, ela durante o dia todo, praticamente, ela ficou ligada, fritando. E a fritadeira tem o termômetro, então medindo ali para não deixar chegar a 180 graus. Ao fim do dia, desligou, descartou, lavou para o dia seguinte colocar um óleo novo. Por quê? Porque durante o dia todo ali a rotatividade é muito grande, o óleo encharca no pastel, que acaba baixando na fritadeira. Então, ao longo do dia, elas acabam colocando mais óleo na fritadeira, né? Mas como fica o dia todo ligado ali, ele mantém uma temperatura. Agora, quando você desliga, liga, desliga e liga, você fica atingindo uma temperatura alta e abaixando essa temperatura, atingindo a temperatura alta e abaixando essa temperatura, o que corre o risco aí de atingir os 180 graus e ficar toda hora produzindo cada vez mais essas toxicidades do óleo. Então, em um restaurante, né, em um lugar de fritura, uma pastelaria, é melhor orientar que essa fritadeira fique ligada a temperatura mais baixa do que ficar ligando e desligando toda hora. Inclusive pela questão também de economia de energia. Certo? Que é igual o ferro de passar roupa, né? O ideal é você ligar o ferro e passar a roupa toda. E se toda hora você ligar o ferro para passar uma peça, você vai gastar muito mais energia. A fritadeira é a mesma coisa. Caso a fritadeira não esteja sendo utilizada, mas existe a necessidade de mantê-la ligada para um uso iminente, por exemplo, a pastelaria que agora deu uma pausa ali, não tem nenhum cliente, mas daqui a pouco eu sei que vai dar o horário de lanche, vai dar tipo 3 horas e o pessoal vai chegar em peso. Então eu tenho que manter minha fritadeira ligada, né? Porque a qualquer momento eu vou precisar de fritar. Ou então dentro de uma cozinha. No cardápio hoje tem batatinha frita.
tá cheio lá fora, mas daqui a pouco eu sei que vai ser o pico de gente, vai ter que fritar mais batatinha. Eu não vou fritar agora para ela não ficar fria, mas eu vou deixar aqui a fritadeira meio morna, né? Parcialmente tampada, para que quando eu precisar esteja no ponto já de colocar batatinha, né? Então, caso a fritadeira não esteja sendo utilizada, mas existe a necessidade de mantê-la ligada para um uso provável, iminente, esta deve estar parcialmente tampada, assim se evita o contato do óleo com o oxigênio, porque o óleo muito quente absorve oxigênio em maior quantidade, promovendo essa oxidação. Então, se é durante ali de 10h30 da manhã até 2 horas da tarde, tá repondo comida no self-service, por exemplo, e você sabe que você vai ter que repor a batatinha, você deixa ela na temperatura mais baixa e tampa, para não ter esse contato com o oxigênio e não oxidar. Assim como na pastelaria, numa padaria, em qualquer lugar que tiver fritadeira. Ok? Tampada. Semi-tampada, né? 4. Evitar completar o óleo em uso presente na fritadeira com óleo novo, que é o que todo mundo geralmente faz. Tá ali no meio do expediente, deu uma baixada no óleo, porque o alimento reteve um pouco de óleo, pega lá um óleo novo e coloca no meio. Não se deve fazer isso, né? O ideal é o quê? Descartar o óleo que está lá já utilizado, né? Do que completar, porque a degradação do óleo adicionado vai ser muito mais rápida. Então, é aquela famosa economia porca. A pessoa acha que vai gastar mais dinheiro se ela retirar e colocar um novo. Ela acha que ela está economizando só acrescentando, mas não. Por quê? Porque o que está lá já ocorreu essa oxidação, né? Já gerou aí um pouco de degradação e já formou toxicidade. Então, quando você coloca um vidro novo ou 2 vidros novos, ele vai estragar muito mais rapidamente e você vai acabar jogando fora também. Então, talvez se você tivesse eliminado tudo e colocado novo, ele duraria por 5, 6 horas. Mas como você só completou, ele vai durar no máximo 1 hora. Aí vai ter que jogar tudo fora. Então, o desperdício vai ser maior. Então, por exemplo, outra coisa que é importante orientar, o tamanho da fritadeira, né? Em um local que não tem muita demanda, não precisa comprar uma fritadeira muito grande. Compra uma menor, uma de menos litros, porque também vai ser economia de óleo. Porque, querendo ou não, gente, um vidro de óleo é 3, 4 reais, né? Então, o óleo encarece bastante a comida. E a maioria das comidas de restaurante são frituras. Então, por dia, gasta muito óleo. É muito óleo que gasta. Principalmente dessas pessoas que acham que estão economizando só completando a fritadeira com óleo novo. E aí que vai ter um prejuízo maior ainda. Ok? Perguntas? Não. Não? Cinco. Em intervalos de uso, o óleo deve ser armazenado em recipientes tampados e protegidos da luz, para evitar o contato com os principais catalisadores de oxidação, oxigênio e luz. Se o intervalo entre os usos for longo, além de tampado, o óleo deve ser filtrado a cada término de uso. Então, por exemplo, 10h30 da manhã fritou tudo que tinha para fritar, batatinha, aipim, coxinha, e aquela quantidade já é o suficiente que o restaurante vende. Então, provavelmente você sabe que não vai precisar religar. Mas você não fritou tanta coisa e o óleo não escureceu e não atingiu 180 graus. Então, você pode filtrar e deixar tampadinho, né, no local escuro, para ser reaproveitado, por exemplo, no turno da tarde, no turno da noite. Durante a fritura dos alimentos, especialmente dos empanados, né, dos milanesa da vida, que tendem a liberar aquelas partículazinhas de farinha ou de fubá ou de farinha de rosca, né? Muita gente utiliza o panko, a farinha panko, retirar os resíduos visíveis no óleo com o auxílio do utensílio apropriado, tipo uma peneirinha, né? Vai retirando, não deixa ficar acumulado aquele tanto de resíduo, não, que aquilo ali vai escurecendo, vai queimando, e aí quando você coloca uma batatinha ali, a batatinha já fica automaticamente toda escura, vocês já perceberam isso? Aí a batatinha sai toda grudada nela, o resíduo da outra fritura, e ela fica escura, não fica crocante, e fica mole por dentro e fica meio crua. Então, o ideal é durante a fritura ir
retirando e tentando filtrar o máximo possível desses resíduos. Sete. O óleo deve ser descartado quando se observar a formação de espuma e fumaça durante a fritura, escurecimento intenso de sua coloração e do alimento, e percepção de odor e sabor não característicos. Cabe lembrar que o aspecto de fumaça é diferente do vapor, né? Quando você está lá com a gordura esquentando, coloca o palitinho acendeu. Você coloca a batatinha, vai subir fumaça, o vapor, né? Da água ali da batatinha que encontrou com o óleo. É diferente aquele vapor claro que sobe do ponto de fumaça. O ponto de fumaça, ele já sobe escurinho. E aí ele vai escurecendo, quanto mais você vai fritando, mais escuro vai ficando, e a comida vai ficando com um sabor meio amargo, que é esse produto aí que o óleo vai produzindo quando ele é utilizado por um longo tempo em alta temperatura. Ok, gente? Tá dando para entender? Tá. Gente, tá? As fritadeiras devem possuir os cantos arredondados, ou seja, não apresentar canto morto, que propicia o acúmulo de resíduos, pois o óleo polimerizado e depositado nas paredes tende a catalisar certas reações de degradação. A gente sempre utiliza essa palavra, gente, canto arredondado e canto morto. Na casa da gente, todas essas quinas de encontro de parede, quina é considerado canto morto, porque vocês podem observar, quem trabalha em hospital ou quem já ficou internado em hospital, não existe quina. Toda a parede do hospital ela é arredondada. Alguém já percebeu isso? Não. Pois observe quando vocês estiverem na recepção mesmo do hospital, já dá para ver. Não pode ter quina, tem que ser arredondada, porque quina pode acumular ali bactérias, micro-organismos, né? Principalmente em região hospitalar. E aí tem que ser arredondado. Assim como a fritadeira, geralmente, né? A fritadeira vai ser o quê? Redonda. Então, ela vai ser uma folha redonda, ela não vai ter canto morto. Ela não pode ser quadrada, que se ela for quadrada, ela vai ter canto morto. E aí vai ficar acumulando aí resíduos, né? Que vão degradar. Então, se, por exemplo, não sei, pode acontecer de estar na promoção, aí o patrão quer comprar a mais barata, tem que observar isso. Se a mais barata não é porque ela é quadrada e tem canto morto. Sempre preferir a redonda. Ok? As fritadeiras devem ser de material resistente e quimicamente inerte, ou seja, que não contaminem os alimentos ou facilitem a oxidação do óleo com presença de cobre ou de ferro. Essas devem ser descartadas quando consideradas danificadas, riscadas, amassadas e descascadas. Então, de preferência de aço inox, né? Cobre ou ferro vai, com o tempo ali, oxidar, que vai passar para o alimento, que não pode. 10. O óleo não deve ser descartado na rede pública de esgoto. As donas de casa podem acondicioná-los em sacos plásticos ou recipientes e juntá-lo ao lixo orgânico. Já para os comerciantes e fast foods, por descartarem uma quantidade significativa, sugere-se entrar em contato com empresas, órgãos ou entidades licenciadas pelos órgãos competentes da área ambiental, né, para recolher a Anvisa. É igual eu falei. Aqui em Teixeira não tem, mas eu já vi uns caminhõezinhos de Itabuna que recolhem, principalmente em restaurantes, que é grande quantidade de óleo que é descartado e não pode ser descartado na natureza, né? O ideal é a dona de casa juntar ali em PET, de refrigerante e entregar para quem vai fazer o uso e não vai descartar no meio ambiente. Pergunta, gente? Não. Não? Então, vamos tentar resolver os exercícios do livro, hein? Quem tiver com o livro aí pode olhar. Os exercícios do capítulo, do final do capítulo. Número 1. Os ácidos graxos insaturados mais importantes são o oleico, o linoleico, o linolênico e o araquidônico. Os ácidos graxos insaturados são agrupados em famílias conhecidas como ômega. Família do ômega 9 tem o ácido oleico como representante.
A família do ômega 6 é representada pelo ácido linoleico e a família do ômega 3 formada pelo ácido linolênico, eicosapentaenoico e docosahexaenoico. Do ponto de vista nutricional, qual desses ácidos graxos são denominados essenciais? Lembram? Quais são os essenciais que a gente falou agora há pouco? Ômega 3, ômega 6 e ômega 9? Hã? Os três, o 9, o 6 e o 3? Os três ômegas são essenciais? O 6 e o 3? A gente falou nesse instante. E aí? Oleico e linolênico, linolênico e linoleico, palmítico e esteárico, oleico e palmítico, ou linolênico e esteárico? Letra B. Linolênico e linoleico? Eu acho que é B. Isso. Hã? Isso. E aí, galera? Todo mundo concorda? Sim. Concordo. Letra B. A grande importância desses ácidos graxos está relacionada com o metabolismo humano, pois o homem pode sintetizar ácidos graxos saturados e insaturados da família ômega 9. Porém, o homem é incapaz de produzir o ômega 6 e o ômega 3. Logo, esses ácidos graxos são nutricionalmente essenciais. Uma boa perguntinha para a prova, hein? Número 2. A obtenção de óleos das sementes é facilitada por trituração e laminação, que promove o rompimento do tecido e das paredes das células, diminuindo a distância entre o centro da semente e a sua superfície, aumentando a saída de óleo. A trituração é feita por meio de rolos horizontais ou oblíquos, que produz flocos ou lâminas de 2 a 4 décimos de milímetros de espessura. Qual é a consequência negativa desse processo aí de trituração? Letra A. Esse processo ele ativa as enzimas celulares, lipases e peroxidases, que promovem a degradação dos lipídios. Letra B. Inativa as enzimas lipases e peroxidases. Letra C. Ativação das enzimas carboidrases, que atuam na parede celular das sementes. Letra D. Ativação das enzimas proteases, que atuam nas proteínas e promovem o aparecimento de sabores amargos nos óleos. E letra E, ativação da rancificação oxidativa pelo contato com o oxigênio. E aí? Qual é a resposta? A. Hã? Letra A. Letra A. Letra A. E ativação das enzimas celulares, lipases e peroxidases, que promovem a degradação dos lipídios? Isso. Isso. E aí, galera, todo mundo concorda? Hein, gente? Bora, tá acabando, bora participar da aula. Eu Letra A. falei que é. A desintegração dos grãos ativa as enzimas celulares, especialmente a lipase e a peroxidase, o que tem um efeito negativo sobre a qualidade do óleo e da torta ou farelo, pois essas enzimas, ao entrar em contato com os lipídios das sementes, promovem os processos de degradação dos lipídios, tanto que precisam ser inativadas após a trituração e laminação através do calor, né? Porque quando acontece a trituração, vão ser ativadas e o calor vai desativá-las. Então, letra A. Número 3. A margarina é uma emulsão de gordura e óleos com leite, que tem aparência de manteiga, contém aromas, corantes, vitaminas e conservantes. A margarina é composta basicamente de uma fase gordurosa que contém no mínimo 82% de gordura,
estabilizantes, flavorizantes, conservantes, antioxidantes e corante. E uma parte aquosa composta por, no máximo, 16% da água, leite em pó desnatado, sal, conservantes e acidulantes. Existem alguns tipos de margarina e produtos semelhantes que variam na sua composição e aplicação. Dentre os diferentes produtos semelhantes à margarina, estão a alvarina e o creme vegetal. Alguém já ouviu falar de alvarina e creme vegetal, gente? Alguém já comeu, já viu no supermercado? Eu, Acho que particularmente, não. Não. Não? Nunca nem ouviu falar? não. Não? Então, qual é a diferença básica da alvarina para o creme vegetal? O teor de gordura? Difere no teor de água, difere no teor de manteiga, difere no teor de proteína, difere no teor de carboidrato ou difere no teor de gordura? O E aí? teor de gordura? Gordura. De gordura? Sim. Os cremes vegetais apresentam de 60% a 65% de gordura em sua composição. E as alvarinas de 40% a 45% de gordura, ambas com mais de 50% de umidade. Devido ao maior conteúdo de água, estes produtos não são utilizados em frituras ou cozimentos, né? Então, porque quando você... Não sei se vocês já tentaram fazer. Quando vocês colocam margarina no fogo, solta muita água, espirra muita água. Já perceberam isso? Muito mais que a manteiga? Ou nunca fizeram nada com margarina no fogo? Hein, gente? Já percebi, já. Espirra água para tudo quanto é lado, né? E não fica legal. Então, é por isso, porque tem muita umidade. Então, perguntas? Não. Ninguém tem nenhuma pergunta? Todo mundo está sabendo tudo? Só na hora da prova que surge as perguntas, eu nunca vi desse Né? jeito. Agora tá de Mas, ó, boa. gente, assistam os vídeos que eu postei lá de pré-aula, tá? Vai dar uma clareada. Muito difícil, eu fiquei o dia todo ontem procurando esses vídeos. Não achei o vídeo do jeito que eu queria. Eu queria um vídeo institucional, tipo assim, de uma empresa, a soia, por exemplo, né? De soja. Uma marca famosa que mostrasse desde o recebimento da soja, mas não encontrei. Aí eu encontrei alguns vídeos, acho que 3 são propagandas de uma empresa que vende a máquina que extrai o óleo. Só que aí dá para entender, porque ela está fazendo propaganda do produto dela, como funciona a máquina, e aí dá para a gente entender como é feita a extração do óleo. E tem uma que é tipo propaganda de um curso, tipo um curso técnico, mas que também explica direitinho. Vocês podem achar meio estranho assim os vídeos, mas é porque eu não achei nenhuma web aula, nenhuma aula explicando direitinho e nem um vídeo institucional igual eu achei do leite, dos outros produtos. Não achei. Bem difícil de achar isso. Aí assistam para vocês, depois faço um resuminho aí, porque tem esses nomes muito dificinhos aí, viu? E vamos para exercício, porque ainda são 8h23, né? E nossa aula vai até 9h30. Então, vocês vão elaborar um fluxograma do processo de hidrogenação de óleos e outro fluxograma do processo da fabricação da margarina. Vocês podem procurar na internet que acha rapidinho. Aí vocês vão fazer esses 2 fluxogramas aí separados. E aí, vocês podem fazer igual aquele último fluxograma das aves que vocês me mandaram no grupo. Aí, se vocês fizerem na mão, vocês tiram uma foto, né? E mandam no grupo. Se vocês fizerem no computador, tira a foto do computador. Mas uma coisa que eu vou pedir para vocês, coloquem o nome de vocês no fluxograma. Porque vocês mandam, aí aparece, tem pessoas que têm um apelido só no WhatsApp, eu não identifico de quem é. Então, quando vocês fizerem o fluxograma, coloquem o nome de vocês e me mandem, viu? Para fazer agora. No máximo 10 horas, quero tudo lá no grupo. Combinado? Professor, Oi. o fluxograma do amido
e da hortaliça, que é para hoje, ele é pro AVA, né? É no AVA. Eu postei lá em forma de quiz, né? Tá, aí é para anexar em documento Word, né? Eu não lembro como eu fiz, eu tenho que ver aqui. Não, tem lá Deixa o eu ver. quadro e tem o Word também, se quiser. Eu, particularmente, coloquei no quadro. Se quiser escrever no quadro, pode escrever. Que eu falei que podia colocar só setinha, não foi? Que não precisava de fazer para postar no Word, que podia escrever a palavra, a setinha, a próxima palavra. Ou um tracinho que desse para entender. Qual é o para fazer agora? Agora é para fazer esse aqui, ó. Fluxograma do processo de hidrogenação de óleos e um fluxograma da fabricação da margarina. Tá. Tá fazendo um caderno, então, professora, e para mandar uma foto lá no grupo. Só que lembra de colocar o nome completo. E para Tá. aparecer na foto o nome completo para saber quem é que está me mandando. Tá bom? Ô, professora, você sabe se amanhã é feriado? É feriado mundial. 1º de maio é o Dia Mundial do Trabalho, no mundo todo. Mandar no grupo. Oi? Não, amor. Ela tirar foto e mandar no grupo. Ela passou. Hein, gente? Não sei o que do óleo, não sei o que. Ela vai mandar no grupo aqui. Vai. Negócio aqui comigo no grupo aqui. Gente? Então, vamos Oi. parar de gravar. Vocês vão ter aí 1h30 para fazer, viu? Até 10 horas me mandem tudo no grupo. Combinado? Ok. Tá bom. A outra coisa, vocês estão conseguindo assistir minhas aulas? Que eu tô gravando e postando no AVA?